E aí, pessoal, chegou a hora então da gente estudar a tão falada crase. E é por isso que a gente vem estudando complementos verbais, né, os objetos, transitividade verbal, complemento nominal, regência verbal e nominal, para chegarmos aqui. Um conhecimento vai puxando o outro aí na gramática, certo? Nessa primeira parte do vídeo, eu vou explicar para vocês o que significa a crase e depois nós vamos vendo quando que eu devo usar a crase, quando eu não devo e também algumas dicas de como conferir se o uso da crase é obrigatório. Certo, pessoal? É uma matéria, um conteúdo gramatical muito importante para a nossa escrita, portanto ela tem que ser estudada com cuidado, beleza? Bom, o que seria a crase? Pessoal, na língua grega, na Grécia, a palavra crase significa fusão, beleza? Na língua portuguesa, essa ideia de fusão, ela vem em relação ao artigo a. Então, a crase em língua portuguesa, né, que é representada por este sinal, o sinal indicativo de crase, sinal grave, né, ele indica na língua escrita que existe a fusão de duas letras A, né? Da vogal A. Então existem dois As que se juntam. Isso na escrita é marcado pelo sinal gráfico da crase, beleza? Olha o exemplo, pessoal. E para entender os exemplos, o que eu preciso entender antes? Dominar a fusão das duas vogais, né? Da vogal A, de duas letras As, e também entender sobre regência verbal, né? Com certeza, se você está assistindo essa aula, você já viu, já assistiu a aula de regência verbal e nominal, beleza, pessoal? Também preciso entender de regência nominal, ou seja, que alguns nomes exigem complemento, beleza? E sabendo desse assunto de regência verbal e nominal, eu tenho de entender que alguns verbos, alguns nomes exigem complemento e esse complemento, o verbo rege, o nome rege, exige a preposição a. Se a palavrinha que completa o sentido do verbo ou do nome deixar-se determinar por um artigo feminino a, aí eu vou ter o uso da crase. Olha a ocorrência da primeira frase, vou ao cursinho. O verbo ir, pessoal, ele é um verbo que rege a preposição a, não é isso? Quem vai a algum lugar. O que acontece com o complemento do verbo ir? Né? Ele é aí transitivo, ele exige um complemento. Acontece que esse cursinho é um substantivo masculino. O que ocorre aqui? A junção da vogal, da preposição a com o artigo o fica ao. Aí eu tenho a expressão ao. No entanto, olhem aqui na segunda frase. Eu tenho o mesmo verbo, o verbo ir, que também, né, claro, todas as vezes o verbo ir vai exigir a preposição a. No entanto, né, o complemento do verbo ir é um substantivo feminino que se deixa anteceder por uma vogal a, no caso, um artigo definido. Quem vai a algum lugar. O que aconteceu? Qual o fenômeno que aconteceu nesse temido acento de crase? Aconteceu a fusão da preposição a com o artigo a. Quem vai a algum lugar. Esse algum lugar, esse complemento, esse termo regido, ele vem antecedido por um artigo. Logo, quando eu tenho dois artigos a, né? Preposição e um artigo, eu tenho a com crase. Ok, pessoal? Bom, esse é o conceito geral de uso da crase. Eu quero que vocês entendam nessa parte que existe a fusão de duas letrinhas a. Porque o a, pessoal, né? Essa vogal aqui, nós já vimos isso nas nossas aulas de classes gramaticais, de colocação pronominal e etc. O a, ele pode ser, se ele estiver determinando um substantivo, ele é um artigo definido. Se ele estiver substituindo esse substantivo, ele pode ser um pronome, no caso,
né? No caso oblíquo. Se o a estiver, e aí, ó, atenção, esse a artigo, e se o a estiver ligando um termo ao outro, esse a ele pode ser uma preposição, tá bom? Então, eu tenho de ver o contexto e saber a letra A está fazendo a função de quê? De artigo, de pronome ou de preposição? Se eu tiver um artigo mais uma preposição, eu tenho o a com sinal de crase. É claro que na fala isso não aparece, mas na escrita é muito importante, porque muitas vezes eu mudo o sentido daquilo que eu quero dizer. Por isso, dominar a crase é sinal de domínio da própria língua na sua modalidade formal. Beleza? Então vamos aos casos de uso da crase. Pessoal, agora nós vamos ver os casos específicos em que eu preciso usar a crase. O primordial é saber que quando há a fusão de dois as, uma preposição e um artigo, eu preciso usar a crase. Quando que eu sei isso? Quando eu domino a regência dos verbos transitivos e quando eu domino a regência dos nomes, principalmente dos adjetivos que exigem um complemento, ou seja, transitivos. Quando o verbo ou adjetivo ou nome transitivo exigir a preposição a e o seu complemento vier antecedido por um artigo definido a, eu tenho a fusão da crase. Refiro-me à aluna. Este é o primeiro exemplo aí de regência verbal. Pessoal, eu tenho o verbo referir, não é isso? Esse verbo aqui, ele é o termo regente. Ele exige para ter o seu complemento, aluna, ele exige a preposição a. Porque quem se refere a alguma coisa, não é isso? Esta coisa, este objeto é um substantivo feminino, aluna. Ele se deixa anteceder por um artigo definido feminino, a, não é isso? Então, se eu tenho um verbo que exige preposição a e tem um substantivo como complemento, como termo regido, né, que também se deixa anteceder por um artigo definido a, eu tenho quantos as? Dois as, uma preposição e um artigo, não é isso? Então, este a com crase se refere à exigência do verbo referir, porque quem se refere a alguma coisa, e tenho mais um a, que é o artigo feminino, que determina o substantivo aluna. A, preposição, a, artigo. Na escrita, eu uso a crase, que está em laranja lá para vocês verem direitinho. Outras vezes, pessoal, e por isso eu estudo complemento nominal, regência nominal, alguns nomes, substantivos abstratos, adjetivos, advérbios, eles vão exigir um complemento para ter o seu sentido completo. E esse complemento, se vier regido, né? Se o nome exigir a preposição a nesse complemento, aí eu vou ter dois as. Por quê? Você é útil à sociedade. O adjetivo aqui, ó, esse adjetivo útil, ele exige, ele rege a preposição a. E aquela palavrinha, no caso sociedade, que está completando o sentido do adjetivo útil, ela é feminina, portanto ela se deixa anteceder, é um substantivo feminino, não é isso? Portanto ela se deixa anteceder por um artigo feminino, definido, o a. Quando eu tenho o a preposição exigida pelo adjetivo transitivo, mais o a que determina o substantivo, eu tenho a preposição mais a artigo que fica a com crase. Beleza? Segundo caso é quando estiver subentendido aí a palavra, né? Subentendida a expressão, a moda ou a maneira, né? Fica subentendido, não está claro na oração, mas eu sei que existe essa expressão escondidinha. É o caso aqui do exemplo. Eu gostaria de um virado a paulista. Por que tem que colocar a crase nesse a paulista? Porque aqui, pessoal, está subentendida a palavra, né? A expressão
a moda, tá bom? Que é feminina, beleza? Bom, antes de numerais, na indicação de horas também vai ser exigido o uso da crase. A reunião vai começar às 10 horas. Por que eu coloquei crase diante de numeral? Porque esse numeral está indicando hora. Outro caso é quando eu tenho a junção da preposição a com a primeira letrinha A desses pronomes aqui, ó. Aquele, aquela e seus plurais e aquilo, certo? Percebam, começam com a vogal A. E aí, quando eu tenho, um verbo transitivo direto e indireto, ele vai exigir um complemento que tenha preposição. É isso? Quem leva, leva algo a alguém, não é? Então, esse verbo levar, ele exige dois complementos. Um sem a preposição e um com a preposição. Onde está a preposição aqui? Quem leva, leva algo, objeto direto, a alguém. Esse primeiro A do pronome demonstrativo aquele, ele se junta com o A da preposição exigida pelo verbo. Então, A da preposição exigida pelo verbo levar, mais o primeiro A do aquele, fica esse A com crase. É necessário levar o documento a aquele lugar. A gente não fala assim, é só para vocês entenderem que na escrita acontece esse fenômeno de dois As. Beleza, pessoal? Esses são os casos em que são exigidos, em que são pedidos aí usos da crase. Beleza? Então vamos agora aos casos em que eu não vou utilizar, em que é proibido o uso da crase.